Muito bem, vamos falar então de RIPA. E espero que nós possamos oferecer hoje uma grande capacitação. Nós vamos falar sobre esta legislação, por que é importante para o trabalho que estão realizando, por que é que precisam entender quando estiverem trabalhando com os dados pessoais de saúde do indivíduo. E nós temos também alguns lembretes bem interessantes. E por que a gente tem só um P e nós? Sempre aqui, muitas vezes, erra a ortografia e coloca 2 P's. E o que é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos falar só um pouquinho sobre essa lei, nós vamos dar uma apresentação, uma visão geral, para que entendam o contexto do que está acontecendo e também vamos pensar na sua função, no que estão atuando agora e acho que vai ficar claro para todo mundo. E depois também como essa lei se aplica na pesquisa clínica, porque ela foi estabelecida para a atenção clínica. E quando nós falamos em pesquisa clínica, e nós sabemos que nós precisamos também considerar como todos os dados são regulados. Portanto, é daí que nós temos todos os fundamentos que vão nortear a nossa pesquisa clínica. Depois nós vamos falar, então, da aplicação dessa lei pelo órgão de direitos civis. É o órgão responsável, então, por fazer toda a supervisão da aplicação da legislação. Ela não é tão ampla quanto a atuação do FDA, mas é bastante prevalente e quando se aplicam multas, por exemplo, financeiras, sempre que houver uma violação da lei. E depois, o mais importante, né, de falarmos dessa legislação, nós vamos falar então, como fizemos anteriormente, nós vamos discutir como é que isso se aplica ao nosso trabalho. Quais são os aspectos que terão que considerar, quais não, considerando também, claro, todo esse quadro geral. E, por favor, não hesitem em nos contactar ou também aqui em me interromper. Eu sei que aqui, às vezes, eu não consigo visualizar aqui as mensagens enviadas para o chat. Mas o que é então HIPAA? É uma lei de portabilidade e de responsabilidade dos seguros de saúde. Ou seja, aqui nós tivemos até um outro webinar e a preocupação é que muitos pacientes em muitos estados dos Estados Unidos, o provedor de saúde, ele é o dono do prontuário médico e não do paciente, o que é contraintuitivo. E quando o paciente troca de médico, por exemplo, digamos que ele passa de um clínico geral para outros médicos e também para poder tratar de outras condições, é muito difícil para que o paciente consiga pegar aquele prontuário e levá-lo fisicamente para outro local. Muitas vezes, eles não acreditam que até vão necessitar. Ou quando um provedor de saúde tem que encaminhar para outro, muitas vezes eles também precisam considerar o prazo que é necessário e algumas vezes o médico não quer enviar o prontuário para que ele possa controlar o tratamento daquele paciente. Portanto, tudo isso foi desenvolvido para que nós tivéssemos uma oportunidade de oferecer ao paciente também a possibilidade de fazer com que todos esses dados fossem protegidos. E como tudo isso se desenrolou? Tivemos uma resposta avassaladora nos Estados Unidos, onde a ideia foi realmente controlar os dados que seriam compartilhados, para que os dados do prontuário médico não fossem compartilhados de uma forma que não fosse adequada.
E foi por isso, então, que nós também tivemos uma legislação que trata da portabilidade e nós temos agora uma proposta de atualizarmos esta legislação, isso acontecerá agora em 2024, e que provavelmente será promulgada em 2025 para tratar de vários aspectos. E os funcionários, quando eles quiserem também mudar de emprego, por exemplo, e isso acontece hoje na trajetória dos indivíduos, eles têm problema para terem a cobertura do plano de saúde, porque aqui na década de 90, nos Estados Unidos, nós tínhamos que oferecer os dados para as seguradoras, não é? Que tipo de seguro se nós não tínhamos. Nós também tínhamos que compartilhar também as doenças pré-existentes. E esse seria, claro, um paciente mais caro para o seguro de saúde. Isso ainda é verdade, mas o processo aqui foi para facilitar, mais uma vez, para que os pacientes pudessem ter controle sobre o seu prontuário médico. E hoje nós temos então uma uma um conjunto de várias leis. Aqui eu vou citar algumas, mas não espero que ninguém fique memorizando tudo, mas é apenas para que entendam, então, que esta legislação hoje não é uma única, mas na verdade nós temos um conjunto de leis que atuam em conjunto para que a gente possa controlar como é feito o compartilhamento de dados de pacientes nos Estados Unidos. Bem, em 96, então, esta lei foi promulgada. Ela também tem uma norma que trata de privacidade e de segurança. Isso porque naquela época era algo novo, eram conceitos novos. Nós não tínhamos muito controle de como todo o processo acontecia, e isso mudou muito todo o cenário. Por isso, foram 7 anos até que esta regra de privacidade, então, fosse realmente aplicada, ou seja, todos deveriam estar em conformidade com ela. E em 2005 também era necessário que a regra de segurança também fosse seguida. E depois, em 2006, também a última regra de aplicação efetiva desta lei. Em 2009, nós tivemos uma nova regra aqui falando de tecnologia da informação em saúde, ou seja, como é que isso também envolveria toda a parte de tecnologia de informação para a saúde e também a parte econômica e clínica. Vejam então todo o processo, quanto foi longo. Mas como já disse, nós hoje já estamos numa nova fase de atualização da lei RIPA. E nós esperamos também que muitas dessas regras sejam atualizadas em breve. Portanto, entendam que foi um processo que mudou muito todo o cenário, assim como acontece em vários países, como, por exemplo, aqui no Brasil, com a nossa LGPD e com outras leis em outras partes do mundo, na União Europeia, certo? E talvez as pessoas até tenham aqui ainda um problema com a nossa ortografia aqui, mas enfim. Nós temos aqui uma norma, uma regra que trata da segurança, ou seja, que é a proteção das informações de saúde. E especial especificamente vinculada ao que nós chamamos de entidades incluídas, e nós vamos já discutir o que é isso e também com as empresas parceiras. E o princípio por trás da regra de privacidade é a seguinte: por exemplo, quando nós podemos acessar, usar ou até divulgar informações dos pacientes, os dados de saúde daquela pessoa, quando é possível compartilhar. E também quando o paciente autoriza que a gente faça também a transferência de dados. Nós estamos aqui agora falando que
o provedor de saúde tem aquele prontuário. Quando é que ele pode, então, acessar aquele prontuário médico, usar aqueles dados ou divulgar aqueles dados sem o consentimento do paciente? E quando é que nós consideramos que é apropriado e quando é uma violação da privacidade do paciente? Essa é a primeira vez que nós vemos esse tipo de direitos de privacidade sendo legislados, regulamentados para o paciente. É uma mudança muito grande na abordagem do paciente e como ele é visto. Também temos essa regra de segurança que busca proteger as informações pessoais de saúde em formato eletrônico. A partir de 2005, nós entramos numa era dos prontuários eletrônicos e o mundo inteiro passou para esses prontuários eletrônicos, já não no papel, e então era necessário termos mais algumas medidas de segurança para as informações, para além daquelas que são aplicadas quando as informações estão no papel. Mas agora elas estão em formato eletrônico e não é que aqueles que desenvolveram as regras do RIPA estivessem contra a tecnologia, fossem contra a tecnologia é importante, mas é claro que quando nós falamos em quantos dados podem ser compartilhados, como é que nós podemos evitar fraudes nessas regulações. Então, quando trabalhamos com papel, às vezes é necessário fazer um monte de cópias, fotocópias, etc., para ter um backup das informações, mas agora temos um risco maior na parte eletrônica online. Então, é por causa disso que nós temos essa regra de segurança adicional para tratar dessas informações em formato eletrônico. É, Além da segurança, é necessário que sejam corretas essas informações. Nós passamos do papel para o formato eletrônico, para o computador, e é necessário que todas as informações estejam ali, sejam corretas, e que os médicos e os provedores estejam documentando corretamente as informações, e queremos nos certificar de que não haja nenhuma alteração acidental ou não dessas informações que estão ali armazenadas. E também é necessário elas serem disponíveis, estarem disponíveis, ser fácil de serem obtidas e acessadas. E também reconhecemos, mesmo no início dos anos 2000, que havia algumas ameaças razoáveis de segurança e integridade quando nós passamos do papel para o computador. Alguns elementos são internos, é bem mais fácil, é claro, trabalhar com isso para, qualquer funcionário ir buscar dados dos pacientes que às vezes eles não têm direito de acessar e que não têm autorização para isso. E, por exemplo, aqui em Indianápolis, nós tratamos vários atletas que são muito famosos, têm muita visibilidade no nosso hospital. E se isso acontecesse, por exemplo, eu trabalhei lá, eu fui empregada lá, e eu mandava, então, informações, eu mandava avisos para as pessoas, por exemplo, o pessoal de enfermagem, se você não tiver autorização para entrar no prontuário eletrônico dessas pessoas, não entre, mesmo você tendo a capacidade de fazê-lo. Porque, então, também é muito fácil esse acesso interno. Mas outra coisa que nós vemos, infelizmente, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, é o hacking. Os hackers existem, todos sabemos que é necessário termos muita segurança cibernética, eh, em se tratando desses prontuários eletrônicos. Porque há vários casos, na verdade, onde houve entidades que nós conhecemos como hackers, conseguem entrar no sistema e atacam a base de dados, o banco de dados, e depois pede um dinheiro em troca de liberar o banco de dados. E isso acontece muito, eles pedem resgate.
E isso, então, é um acréscimo muito importante ao sistema. Agora, a lei high-tech, que eu disse veio depois, que foi parte da Lei de Recuperação e Reinvestimento dos Estados Unidos de 2009, é uma regra muito importante sobre privacidade e segurança, mas ela precisava de mais força, realmente. E isso aumentou o potencial para que houvesse multas civis e penalidades civis e penais ou criminais também, para que autoriza o OCR a tomar medidas sobre segurança e privacidade, e exige que não apenas dá oportunidade ao CR de fazer isso, mas também exige que tome medidas, que tome providências. E isso mudou realmente várias partes da portabilidade e também faz com que agora, nós fazemos pesquisas de alto nível em genética, por exemplo, então essas informações estão incorporadas, então temos aqui uma regra sobre não discriminação que nós decidimos incluir também nessas regras de privacidade e segurança para proteger as informações de saúde das pessoas e que sejam elas quem decide o que divulgar e o que não divulgar nesse sentido e que não sejam tratadas diferentemente devido às suas doenças, etc. Agora, o que é uma entidade incluída? Nos Estados Unidos, são organizações de saúde que incluem algum tipo de provedor, né, ou fornecedor, pode ser um hospital grande que tem vários provedores internos, planos de saúde ou centrais de informação de saúde, sobre saúde. E também deve fazer trabalho administrativo, ou transações que nós chamamos de qualificadas, que são as cobranças eletrônicas, basicamente. O que é muito confuso sobre esse termo é que nem todo consultório médico, por exemplo, é uma entidade incluída. O que eu falo para as pessoas é que isso não é um assunto com o qual vocês deveriam se preocupar, porque vocês não vão fazer esse tipo de trabalho, pode ser um pouco confuso, e até mesmo nos grandes centros médicos, alguns departamentos estão incluídos e outros não. São entidades incluídas e outros não. Mas é importante vocês entenderem que uma entidade incluída é mais do que um médico num consultório tratando um cliente. É, é, então, como é que estão tratadas essas informações? Se alguém exerce medicina e não é uma entidade incluída, então eles não estão sujeitos à IPA. Então, a maioria das entidades com os quais vocês irão interagir, sim, são entidades incluídas. Então, é necessário saber, primeiro, se trata ou não de uma entidade incluída e depois agir conforme a IPA. Agora, se você está trabalhando com alguém que realiza funções com essa entidade incluída, então que pode divulgar informações de saúde, mas você não é uma entidade incluída, então você poderia ser considerado um parceiro comercial. Isso depende da plataforma e da nossa capacidade de excluir as informações de saúde, esses dados dali, então não seria um parceiro comercial, mas se você se tornasse, então, um parceiro comercial, então estaria sujeito a essa regra, mas não significa que você seja uma entidade incluída. São esses os dois elementos importantes do IPA que significa que você precisa cumprir com a IPA. Se você for uma entidade incluída ou um parceiro comercial, precisa cumprir. Há outros termos que são usados também, que é II
pela sigla em inglês, Informações de Saúde Individualmente Identificáveis, e as informações de saúde protegidas, que é o PHI, pela sigla em inglês. PHI é o que a gente mais ouve, é, ele é usado, essa sigla é usada muito, muito mesmo nos Estados Unidos. Agora, o que nós temos em mente aqui, em se tratando dessas informações de saúde individualmente identificáveis, é que essas informações identificam o indivíduo, ou poderíamos acreditar de uma forma razoável que você poderia conjugar todas essas informações, conjuntá-las e saber quem é esse indivíduo. E pode ser informações em qualquer meio, eletrônico, em papel, oral, e pode ser identificado por qualquer pessoa. Ou as informações de contato, por exemplo, que são usadas para agendar uma visita, ou as informações de diagnóstico, que é um diagnóstico para tratamento. Então, é tudo que tem a ver com as informações de saúde do indivíduo. As informações de saúde protegidas são informações que também são individualmente identificáveis, podem ser prontuários passados, presentes, qualquer tipo de doença, doença mental, pode ter a ver com qualquer coisa que sejam esses dados de saúde individualmente identificados, os II, ou qualquer coisa que esteja no prontuário. E inclui provas de qualquer pagamento, de entrega de serviços de saúde, fornecimento de serviços de saúde, alguma outra coisa, não apenas o diagnóstico, já que o prontuário inclui tudo, né? Até os tratamentos que foram recebidos e o lugar onde a pessoa mora, se ela mora em Indianápolis, por exemplo, que é onde eu estou. Isso é o PHI. É isso que nós queremos proteger com a IPA e nós queremos proteger são os direitos do paciente. E o que a IPA faz bom, o paciente é quem tem o controle das informações, mas a ideia aqui é regulamentar como aqueles que trabalham com as informações podem usar esses dados e acessá-los. E assim são protegidos os direitos do paciente e garante que o paciente receba avisos sobre as práticas de privacidade. Então, se você participar de aplicação desse cumprimento, desse compliance, ou conformidade, então você será avisado, será informado sobre quais são as práticas do seu provedor de serviços de saúde sobre como são usadas essas informações. Também existe o conceito do mínimo necessário. Então, se alguém autorizou que nós usemos os seus dados pessoais, mesmo quando nós acessarmos essas informações, quando nós divulgarmos essas informações, precisamos usar esse conceito de mínimo necessário. Em outras palavras, vamos usar só o mínimo de informações necessárias para aquilo que está sendo feito, para não, quando for divulgado ou transmitido essas informações. E também o que aconteceria no pior dos casos, quando as informações forem, não sei, se forem vazadas ou divulgadas incorretamente, que normalmente não é feito intencionalmente. Então, pela IPA, não é necessário termos permissão para acessar os dados pessoais do paciente, e aqui temos as exceções TPO. Se for para o tratamento do paciente, então, se você for o provedor de serviços de saúde, já existe uma relação com o paciente, não é necessário a cada passo pedir autorização do paciente, não é mesmo? Se for para cobranças, se você for o encarregado do departamento de cobranças do hospital, então não é necessário pedir para o paciente a permissão para ter acesso às informações sobre os tratamentos que foram feitos, etc., para poder fazer a cobrança, ou se for parte das operações de assistência médica. Então, dependendo do que forem essas operações de assistência médica, eu posso dizer que poderia haver um indivíduo que não está
não, que não é o médico ou o pessoal de cobrança, que alguém da parte administrativa que precisa contatar, entrar em contato com o paciente para dizer, bom, a sua próxima visita está agendada para tal dia, etc., consulta. Então, eles precisam de acesso a essas informações, mas eles não vão divulgar para mais ninguém, é só para dar esse serviço ao paciente. Também é muito importante saber que a pesquisa não é considerada uma operação de saúde, ou seja, não é uma exceção. Na verdade, a pesquisa é considerada uma exceção para a EPO. É por isso que, na pesquisa, nós pedimos autorização do paciente. Ele diz que ele permite que nós possamos ter acesso ao prontuário médico. Isso, no nosso consentimento, cita a IPA, porque isso é necessário. Nós precisamos fazer isso. Portanto, são pontos bastante complexos. Agora, o que é que nós esperamos que façam com relação às PHIs, informações de saúde protegidas, na prática? Para mostrar, então, que estão protegendo as PHIs. Do ponto de vista administrativo, como sempre, não é? Advogados, nós precisamos ver o que as políticas, os procedimentos e também a infraestrutura, também comprovar que foram feitos treinamentos como este para a sua equipe, para que saibam o que é a IPA, porque ela existe, porque ela é importante, mas se nós pensarmos no consultório do médico, por exemplo, nós também precisamos apresentar as nossas políticas e procedimentos, e também para que a pessoa na operação também conheça isso. É isso que nós temos que fazer, que nós temos a infraestrutura necessária. Também temos os nossos acordos de uso de dados. Em algum momento terão que assinar esse tipo de acordo, ou seja, são organizações que estão trabalhando em colaboração, por exemplo, médicos de 2 hospitais diferentes que estão num estudo clínico e que precisam compartilhar os dados de uma organização para outra para que eles possam realizar a tarefa. Então nós temos um acordo que diz o que é que nós estamos compartilhando, como, quais são as expectativas das 2 partes, para garantir que fique muito claro que a gente tem um mecanismo de rastreamento. Para onde vai aquela informação, de onde vem aquele dado e para onde vai na nossa unidade. Do ponto de vista físico, onde é que ficam seus servidores? Onde é que estão os seus arquivos, os seus prontuários? Fica trancado? Quais são monitores que nós temos? As portas são trancadas? Ou seja, é segurança física. E também pensando numa situação de desastre, por exemplo, se tivermos uma enchente, como é que nós vamos proteger todos esses documentos? E lembrem-se, esta lei foi promulgada no início, não é, da década de 90. Então, 96 e depois 2003, 2005, foram se acrescentando conceitos. Quando a gente fala de hardware e software, que firewalls nós temos? Que tipo de segurança nós temos para garantir que esses prontuários médicos não sejam violados? Que tipo de criptografia? Se tiverem que compartilhar os PHIs também, mandar por e-mail, por exemplo, para uma outra pessoa, será que essa vai ser criptografado? Ou se passar por algum portal, será que há proteção, por exemplo, de antivírus? E se testa essa segurança? Isso é muito importante. E eu acho que já entenderam, né? São exemplos práticos das expectativas com relação à segurança e à privacidade. E com relação aos direitos do paciente à privacidade. Bom, o paciente tem o direito de analisar e solicitar uma cópia das informações de saúde deles. Portanto, vejam, nós temos que entender que quando a gente tem, por exemplo, um prognóstico complexo e o paciente passa por muitos provedores de saúde, nós podemos ter erros. E seria muito difícil para o paciente não só visualizar e solicitar essa cópia, então, do que diz o seu prontuário, mas se eles
observar inconsistências, por exemplo, eles podem solicitar também uma emenda ao prontuário médico, para que tudo isso seja feito da forma correta. Então, esses são os direitos dos pacientes aqui nos Estados Unidos. Nós também oferecemos aos pacientes o direito de solicitar restrições às suas informações de saúde. Então, digamos, se for um provedor específico e ele quer que veja apenas aquela parte, ele vai dizer: "Não quero que seja visualizado as outras partes com relação à minha saúde que não estejam ligadas a isso". Também podem solicitar confidencialidade ou outras formas alternativas de comunicação. O paciente também pode dar permissão, autorização do uso dos seus PHIs. Por exemplo, quero dar a permissão a um terceiro, que não é o meu provedor de saúde direto, e esse provedor precisa honrar esta solicitação, por exemplo, se for também no estudo clínico. E também pedir uma contabilização, todo acesso que foi feito ao seu PHI. E nós chamamos então isso de uma contabilização dessas divulgações. Ou seja, o paciente tem o direito de solicitar. Eu quero saber como é que meus PHIs foram compartilhados, divulgados ou usados. Nós precisamos ter sempre essa contabilização. E, finalmente, como paciente, ele também pode, então, apresentar uma queixa, ou seja, ele pode dizer: "Eu não recebi o meu prontuário médico". Antigamente, ele só falava com o médico ou com a organização onde foi atendido. Agora, quando falamos do mínimo necessário, e mais uma vez, nós temos a possibilidade de compartilhar a informação, mas só porque nós temos o direito, isso não quer dizer que nós não vamos usar apenas o mínimo necessário para a realização da nossa tarefa. Ou seja, a RIPA exige que o uso, a divulgação e a solicitação de PHI seja limitada às informações minimamente necessárias para que a gente possa realizar o nosso objetivo, a nossa tarefa. Se alguém apresentou uma autorização específica que nos dê, então, um pouco mais de espaço do que compartilhar, isso ainda não remove totalmente esta regra de minimamente necessário, principalmente quando a gente fala de compartilhamento dessas informações. Nós ainda temos que garantir que a gente esteja deixando, então, alguns dados anônimos, por exemplo, o número do registro do paciente, alguns outros dados que não sejam necessários, que podem depois levar a um vazamento de dados. E vejam, então, todas essas restrições de como a gente compartilha, quando compartilha aí o mínimo necessário, nos dá já a ideia do que o que a RIPA está tentando fazer é proteger. Aqui nós temos que pensar então na violação dos dados, no vazamento dos dados. Se nós não protegermos adequadamente as informações de saúde protegidas, por exemplo, o laptop não tem criptografia e fica numa sala que não estava trancada, ou seja, qualquer pessoa tem acesso. Nós temos grandes exemplos, basta usar o Google e buscar em violações do RIPA ou vazamentos de RIPA. Por exemplo, de uma drogaria nos Estados Unidos, CVS, por exemplo, eles têm as prescrições. E, sem pensar, eles simplesmente jogaram essas prescrições médicas no lixo. A gente não sabe se isso foi usado ou se foi acessado com algum propósito específico, mas o importante é que não foi feita a destruição adequada daquelas prescrições médicas. Essa já é, então, uma violação. Se for uma entidade incluída, se for um parceiro de negócio, também de uma entidade incluída, essas normas se aplicam também à sua empresa. E é importante, então, que a gente saiba, e nós temos sempre que depois notificar. É importante que se notifiquem rapidamente os indivíduos
E também nos Estados Unidos, o Departamento de Saúde e Serviços Humanos sobre este vazamento, e isso talvez envolva, por exemplo, 500 pessoas. Tudo vai depender também do seu registro. Nós temos um registro também de todas as violações que aconteceram. Se ela envolver dados de mais de 500 pessoas, aí nós temos também que comunicar isso à imprensa de modo geral. Portanto, vejam que esse é um problema muito grande. E uma vez que esta violação, que este vazamento aconteça, nós temos que tomar essas medidas. E também não é algo que a gente queira vivenciar, porque isso vai ter impacto também depois sobre a empresa por muitos anos e não só naquele momento. Alguém tem alguma dúvida? Eu sei que falei já bastante. Alguma dúvida ou pergunta? Bem, então vamos continuar. Vamos falar agora de RIPA e pesquisa. O ponto agora é o seguinte: nós temos essas informações de saúde protegidas do paciente que nós temos que acessar e usar. Nós temos que também ter essa autorização para uso na pesquisa ou uma renúncia também dessa autorização. São duas possibilidades. Portanto, esta é uma forma que nós poderíamos acessar essas informações para a pesquisa, não é? A gente tem uma autorização, por exemplo, sempre sob essa autorização. Isso vai cobrir 95% dos casos. É também por isso que a gente volta até no processo, quando a gente usa a plataforma, sempre para que a gente tenha esse lembrete, a gente está usando esses dados, mas nós temos uma autorização. Mas há situações no estudo clínico, quando essa renúncia dessa autorização, isso não é decidido aqui por nós, é por vocês, na verdade. Isso é feito em alta instância, para saber por que que isso vai existir. Mas são situações nas quais essa autorização não é necessária por alguns motivos práticos. E também temos outras exceções, por exemplo, nós temos situações onde talvez estejam se preparando para a pesquisa, estão preparando o seu protocolo, estão tentando entender qual é a população de pacientes que será incluída no seu estudo clínico, também medidas de melhoria, algumas vezes pesquisa também em pessoas, indivíduos já falecidos. Isso também não se encaixa no caso de autorização para que a gente possa acessar esses dados. Isso não significa que não haja outros processos exigidos, por exemplo, com relação à privacidade. A gente não vai necessitar da autorização, mas na maioria dos casos que estarão trabalhando, se encaixarão nessa autorização, 95% dos casos. E rapidamente vamos falar do que é cada um para que entendam, que talvez possam, com as situações com as quais possam se deparar. Então, autorização é uma permissão assinada pelo indivíduo para garantir que o paciente entendeu por que aquela informação vai ser acessada, quem vai acessar, como ela vai ser divulgada e como essa informação será usada. Tudo isso ligado, então, ao PHI daquele paciente. Quais são os elementos dessa autorização? O que nós devemos ter? Então, nós temos que ter uma descrição específica que seja bem compreensível pelo paciente, de como aquela informação será usada ou divulgada, quem vai receber a informação, como vai ser usada, com quem e também até quando essa autorização é válida. Tem um prazo de validade. Se tiverem essa renúncia, um waiver, aqui nós temos então o nosso conselho de privacidade que vai analisar essas solicitações para pesquisa. Normalmente, o comitê de ética também atua como esse conselho de privacidade, ou seja, eles vão então se colocar no papel do paciente e depois tomar os procedimentos necessários.
Mas nós temos também exceções, revisões preparatórias para a pesquisa. Por exemplo, quando a gente está tentando desenvolver um protocolo e a gente não quer tirar, por exemplo, os PHIs, a gente não vai revelar, compartilhar com ninguém, ou seja, é apenas uma questão do acesso dela para que aquele protocolo, então, seja feito de forma adequada. Então, nós usamos PHIs para fins de pesquisa apenas. É nessas situações que existe uma dispensa da autorização dos pacientes, ou aquela autorização, mesmo assim, nós precisamos da autorização do Comitê de Ética ou do Conselho de Privacidade. A IPA protege as informações dos indivíduos só até 50 anos após a morte da pessoa. Então, se você precisar divulgar PHI de uma pessoa que já faleceu, se for necessário para uma pesquisa, você vai ter que também fornecer documentação para poder ter acesso a essas informações que estão protegidas até 50 anos após o falecimento da pessoa, mas pode haver algumas exceções também nesse caso. Também as situações, e alguns de vocês já trabalharam com dados anonimizados, ou desidentificados, em pesquisas onde as informações que são divulgadas já foram realmente anonimizadas. Então, há 18 identificadores, que, se eles forem removidos dos dados, então eles já estão anonimizados e podem ser compartilhados, porque não podem identificar o paciente ou o indivíduo. E, estatisticamente, existe a possibilidade de que, mesmo se alguns desses 18 identificadores continuarem nos dados, dependendo da situação, um estatístico qualificado pode dizer, bom, não existe quase nenhum risco de identificação, mesmo com essas 3 variáveis ou 3 identificadores ainda ali. Mesmo assim, é impossível identificar a pessoa, onde ela mora, qual é a doença, etc. E então é basicamente um que chamamos de porto seguro. E estatisticamente estão anonimizadas essas informações. Então vocês não terão de seguir a RIPA nesses casos. E aqui estão os identificadores. Não precisa memorizar todos, é claro, mas é só para vocês saberem o que é considerado identificador na IPA. Alguns são óbvios: nome, número de telefone, da Seguridade Social, do prontuário médico, e outros não são tão simples. Por exemplo, o número do plano de saúde, ou os diversos elementos da data de nascimento. Muitas pessoas podem pensar, se, por exemplo, a pessoa estiver, não sei, fez uma substituição, fez uma cirurgia de quadril, por exemplo, ou de bacia. Então, existe algum dispositivo médico que pode ser, talvez, identificado pelo número de série, mas não, esses são os identificadores da IPA, e é disso que nós falamos quando falamos em eliminar os identificadores. E agora, as outras exceções que eu mencionei agora há pouco, que são os conjuntos limitados de dados. Então, se nós tivermos que trabalhar com os dados de um paciente, nós queremos ter um termo assinado com autorização, mas se esses dados contêm apenas alguns elementos, não é necessário ir até o paciente para receber autorização, porque não são dados identificáveis. Esse paciente não é identificável através desses dados. Então, o que a IPA quer fazer é facilitar o compartilhamento de dados. Se não for necessário pedir a autorização do paciente, então, melhor para a pesquisa, mas é um conceito tão novo, ou pelo menos era a época, que era necessário regulamentá-lo. E nós sabemos que há exceções em toda regra, em todo contrato. Se houver uma divulgação que é necessária
em virtude de alguma outra lei, ou, por exemplo, se houver uma pandemia, então as autoridades de saúde precisam saber de alguma coisa por saúde pública, ou talvez seja a FDA, que precisa de alguma divulgação por algum medicamento novo que esteja passando por uma pesquisa clínica, etc., e precisamos saber quem são os participantes. Então, são informações que podem ser compartilhadas em situações específicas, mas a ideia é proteger as informações na medida das possibilidades. Agora, vou parar por aqui novamente, vou perguntar se há alguma questão que vocês gostariam de levantar aqui, antes de prosseguir. Aqui é o Cyrus, eu acho que já ouvimos várias coisas, mas os aplicativos que nós estamos criando e o tipo de dados dos pacientes com os quais nós vamos interagir, na sua opinião, o que significa isso para os dispositivos pessoais, etc.? As informações do paciente estarão ali só para fins de pesquisa e serão anonimizadas, não é? Para proteger o paciente. Então, nessa situação, o que você acha, assim, rapidinho? Bom, tem um slide sobre isso no final, mas é claro que podemos falar sobre isso agora, porque é o que é mais importante para vocês entenderem aqui hoje. E desculpa é, eu estou resfriada, mas desculpa pela coriza. Então, é, se vocês, por exemplo, o Sears já faz muito tempo que faz pesquisa nos Estados Unidos, mas os dados que são gerados como parte da pesquisa, dados de pesquisa, não estão sujeitos à RIPA, não estão protegidos pela RIPA, mas isso não significa que não esteja protegido pelo LGPD, proteções de outro tipo, confidencialidade, e etc. Mas sempre que aquilo que entrar na sua plataforma tiver sido anonimizado para que vocês apenas consigam saber que é o paciente 1, 2 e 3, eles preencheram a pesquisa, etc., o questionário. Então, tecnicamente, muito tecnicamente, vocês não estão sujeitos à IPA nessas circunstâncias, porque vocês não estão recebendo PHI, apenas dados de pesquisa. Entenderam? Ficou claro? Sim, claro que sim. Eu apenas queria que isso fosse definido e dito aqui claramente. Então, a ideia é que vocês da equipe, bom, então a pergunta pode ser, para que saber sobre a IPA se vocês não vão trabalhar com isso? Não, nem sempre podemos garantir que no trabalho de vocês como fornecedores, vocês não acabem recebendo PHI acidentalmente, sem querer. Talvez uma pessoa entre em contato com vocês e fale: eu sou a Maria da Silva, paciente 1, 2 e 3, etc. O meu diagnóstico é tal, eu estou nesta pesquisa clínica por tal ou tal motivo. Então, isso é PHI. Então, poderia acontecer que vocês, DataLocan, acabem recebendo informações pessoais e os sites, através dos sites de pesquisa, que eles recebem informações pessoais, né? E, às vezes, eles não percebem que um fornecedor não tem acesso, não deveria ter acesso a PHI, e acabam compartilhando essas informações com vocês. A única coisa que vocês fazem é ter esses números dos pacientes, só isso, sem ter nada a ver com o paciente, mas essas informações poderiam ser passadas para vocês e muitas vezes acontecem acidentalmente. Às vezes é compartilhado, talvez seja uma empresa que recruta pacientes, seleciona pacientes, e eles acham que poderia ter um match ali, e eles acabam compartilhando informações e o site dizendo, bom, eles não conseguem colocar nada
das informações do paciente num site e acabam acidentalmente colocando, sem querer, o nome do paciente. Então, é por isso que nós estamos falando nisso, é porque poderia acontecer sem querer com vocês. É, por engano. Então, é necessário que vocês saibam como proteger essas informações, entender o que é o que é PHI, o que é a IPA, e saber o que fazer, como proceder. E então, nesse caso, vocês precisam falar para a organização que compartilhou essas informações com vocês por engano, que isso aconteceu e será que isso constitui e configura uma violação para vocês. Então, vocês apenas precisam saber se alguém está fazendo com que vocês acabem estando sujeitos à IPA, mas o objetivo é vocês, isso não faz parte do trabalho de vocês, vocês precisam, não vão entrar em contato com esses dados normalmente. Então, nós não vamos tratar com os pacientes diretamente, os pacientes vão se comunicar com a clínica, eles vão estar num outro ambiente, nada a ver com vocês. O único lugar onde poderia haver essa possibilidade de entrar em contato com as informações dos pacientes é no trabalho de assistência técnica, de suporte técnico, quando vocês interagem com algum dos centros, etc. Então, os nossos procedimentos operacionais vão nos dizer o que fazer nesses casos. E eu acabei de começar a trabalhar com isso essa semana, tem algumas caixas, alguns conjuntos de informações de políticas sobre confidencialidade, políticas de tratamento de dados e como fazer, como escalar as situações que têm a ver com essas violações e só para vocês entenderem como é, e haverá políticas e procedimentos a serem seguidos nesses casos, se for necessário. Obrigado. Mais alguma pergunta? Bom, estamos quase acabando. Eu não quero preocupá-los aqui, e só posso aqui falar por que as pessoas são tão paranoicas com IPA nos Estados Unidos, é porque há punições para quem violar essa lei. Para você ter uma ideia das reclamações, das queixas, durante 16 anos, foi analisado de onde vieram de onde originaram essas reclamações. Ao longo de 16 anos, 225 mil queixas, não é tanto, 222 mil delas foram resolvidas e apenas 3 mil continuam em aberto. Continuavam em aberto para dezembro de 2019. Então, não, essa área não é uma área de muitas queixas. E aqui, daquelas investigadas, as resoluções investigadas, vemos que 70% levaram a ações corretivas. Então, quando elas não são resolvidas, é necessário tomar algum tipo de providência. É muito raro que não seja necessário tomar providências nesses casos. E aqui vemos alguns recursos para entender a culpabilidade. Na IPA, uma coisa muito importante é que a culpabilidade pode ser não apenas da organização, mas também do indivíduo em questão. E pode ser uma violação, há 3 tipos de violações e 3 tipos de descumprimentos. Mas existe um máximo por ano e há vários patamares, vários níveis. Bom, o primeiro não sabíamos, não havia dolo, e até, bom, foi de propósito. Número 4. Foi isso que nós quisemos fazer. Não quisemos seguir as regras nem cumprir com a lei. E aí vemos que as multas aumentam na medida que vai aumentando a culpa, a intenção da pessoa, a intencionalidade. Foi que você fez por acaso, por engano, ou você fez de propósito. Então, as penalidades mudam. Aqui nós queremos saber qual é a medida da culpa do indivíduo
e é assim que será decididas quais são as consequências. Algumas delas incluem, então, sanções criminais, ou seja, quando a pessoa, então, sabendo, ela obtém ou divulga as PHIs ou vende, então, também com intenção. Portanto, além das sanções financeiras, a pessoa pode ir também para a cadeia. Aqui, se tiverem interesse, apenas para que tenham ideia dos 5 principais problemas com relação à conformidade, aqui sempre avaliando as tendências, para que a gente possa também entender onde é que nós precisamos alocar os recursos. Vejam aqui os dados mais recentemente divulgados, mas vejam que é o uso não permitido, são divulgações não permitidas, ou então o acesso ou as pessoas usam os dados de forma como não deveriam fazer isso. Apenas para lhes dar uma ideia, na pesquisa, a violação mais comum, como nós já falamos, alguém está fazendo a revisão da pesquisa preparatória e fala: olha, se tiver a população correta de pacientes ou não. Portanto, as pessoas vão então começar a acessar o prontuário eletrônico e falar: olha, aqui temos 15 diagnósticos, e vão compartilhar essas informações sem fazer todo o processo adequado de revisão, de se podem ou não compartilhar. Portanto, vejam, claro que o médico sempre quer iniciar aquele estudo clínico, mas o fato de ter acesso àquele dado não significa que pode fazer isso ou que pode ainda compartilhar essas informações. Agora, eu gostaria de lhes apresentar apenas alguns exemplos, e esse daqui é bastante citado também, mas não quero só falar da situação de pesquisa, mas vejam aqui um caso mais recente, é um centro médico do Texas, com boa reputação, mas vejam que eles então chegaram a um acordo com a OCR, com relação então à aplicação daquelas sanções financeiras. Por quê? Porque o paciente foi para uma clínica deles com uma identidade falsa, ou seja, com fingindo que era outra pessoa. E aí a equipe relatou isso às autoridades e o paciente foi preso. Claro, usando então o PHI de uma pessoa que não era aquele paciente. Claro que aí foi uma situação onde a divulgação disso foi permitida, certo? Era um caso de fraude. Infelizmente, depois disso, esse grupo publicou o nome da paciente para a imprensa. Esse foi uma divulgação não permitida. E com isso foi um problema muito grande, um vazamento muito grande. Ou seja, claro, aqui o paciente chegou à clínica e era falsidade ideológica, certo? Então, claro, vai ter revelado isso às autoridades para que a pessoa fosse presa. Agora, revelar o nome do paciente é outra situação, ou seja, é importante que todos então entendam o que é que está incluído, não é? E como nós devemos tratar essas informações, as PHIs. Infelizmente, isso acontece. E agora, um caso muito, muito famoso que aconteceu em 2009. Eu gosto de usar esse caso porque eu acho que é facilmente lembrado pelas pessoas, não é? E todo mundo pega o metrô. E vejam, eu acho que é algo também que qualquer um de nós poderia ter passado por essa situação. Isso faz com que a gente pensa quando a gente está trabalhando com informações de saúde protegidas. Aqui foi um funcionário do Hospital Massachusetts General em Boston, mais uma vez um grande centro clínico, e um indivíduo pegou o metrô para ir para casa e era uma pessoa do departamento de cobrança. Mas eles tinham registros, dados, então, de 192 pessoas. E esses documentos incluem, por exemplo, o status de HIV de alguns pacientes.
Então, vejam, eu não sei aqui para vocês, mas eu sou uma pessoa que eu esqueço onde estão meus óculos o tempo todo, então eu consigo me enxergar fazendo isso, esquecendo esses documentos. A pessoa esqueceu o documento no metrô. E claro, não houve nenhuma prova de que os dados de PHI foram usados ou acessados de qualquer forma. Não, provavelmente foi para o lixo, mas em função do potencial risco e do tamanho do vazamento, eles receberam então uma multa de US$ 1 milhão e exigiu-se também que implementasse um plano de ação corretiva em 3 anos. Ou seja, para que entendam também qual é a magnitude de um ato como esse. Então, isso é algo que eu lembro sempre porque poderia acontecer comigo. Bem, mais uma vez, eu até parei para falar com o Cyrus, mas onde é que entra então a Talocam? Eu espero que todos tenham entendido como é que funciona a legislação RIPA nos Estados Unidos e também para que tenham uma boa formação com relação a tudo isso. Claro que ninguém aqui vai realizar nenhuma atividade que necessite dessa autorização de RIPA, mas espero que entendam isso, né? E como nós já discutimos, do ponto de vista técnico, não entram, não fazem parte dessa regulação até que a gente chegue no ponto de PHIs, né. É importante que a gente entenda a importância dessas informações de saúde protegidas e com relação a esse aspecto que nós sigamos toda a legislação de como essas informações são protegidas. Mais uma vez, é importante então que entendam que o centro de pesquisa com os quais trabalharão, eles estão inclusos na aplicação de RIPA. E talvez também eles nós temos que considerar que o espaço ocupado por vocês não é o mesmo, né, dessas empresas. E também garantir que tudo que é o entregável aqui dessa plataforma, tudo que for oferecido ao usuário final, que atenda especificações, como, por exemplo, o mínimo necessário, tudo com relação ao PHI. Porque nós temos que entender que nós estamos compartilhando dados com uma outra agência, um outro elemento que está sob aplicação de RIPA. Por isso, nós depois podemos conversar mais até sobre isso quando estiverem trabalhando, quando estiverem codificando a plataforma também, para garantir quem, o que e quando pode exportar, não é, o que da plataforma, quais são os controles que serão implementados, como nós vamos rastrear tudo isso. Ou seja, seguir essas etapas para garantir, então, que tudo isso atenda esse ambiente altamente regulado. Não só protege a Talocam, mas também vai proteger o centro de pesquisa e também proteger a relação entre vocês e os clientes, para que a gente chegue então nesse ponto onde estejam em conformidade com a RIPA, apesar de não terem a direta aplicação da lei. Alguém tem alguma outra dúvida ou pergunta? Alguém está curioso? Ou eu quero garantir, então, que entenda as implicações e também como nós devemos fazer seguir todas essas etapas. Porque, bom, essa era a minha apresentação para hoje. Eu espero que tenha sido clara, mas nós podemos aqui agora responder as perguntas, as dúvidas. Eu apresentei aqui, não é, os aspectos mais importantes da lei. Se alguém tiver interesse, se alguém quiser agora aprofundar o seu conhecimento por um motivo ou outro, nós temos também a pessoa responsável pela privacidade, a Diana, que também trabalha, não é, com RIPA, privacidade, e eu sobre RIPA. Nós ontem oferecemos um webinar, isso ficou gravado, e nós falamos também de RIPA e estudo clínico, e falamos de diferentes aspectos. Portanto, há recursos disponíveis, se alguém quiser aprender mais, só para que saibam. E
Algumas vezes a gente faz uma apresentação e a pessoa alguém pode se interessar, achar um assunto bacana de aprender mais. Portanto, eu tenho certeza que, com relação à interação do time de vocês com o RIPA, acho que o que nós abordamos hoje já é mais do que suficiente. Mas também, se necessitarem de um novo treinamento, talvez anualmente ou a cada 2 anos, por exemplo, ou se a legislação aqui nos Estados Unidos mudar, não é? Nós sabemos que em 2025 algumas alterações vão acontecer, a lei será atualizada, mas eu acho que a apresentação de hoje já lhes deu uma boa ideia. Acho que uma das coisas que você explicou hoje que eu nunca entendi muito bem é com relação à ideia. Por exemplo, se alguém está acessando um prontuário médico no centro para avaliar, por exemplo, o que eles poderiam prometer, ou digamos. O patrocinador da droga vai apresentar ao médico, vai dizer: olha, a gente tem esse medicamento, a gente quer incluir 100 pacientes com essa doença, que também não tenha hipertensão, que tenha uma faixa etária entre 45 e 55, seja lá qual for o critério, né? E nunca me ocorreu, ou seja, o que você nos disse é que aquele indivíduo que está no consultório do médico, que está acessando esse material, informações pessoais de saúde, que que eles poderiam que informações eles poderiam oferecer a ao patrocinador? Veja, aqui é uma questão de nuance. A nuance é a seguinte: RIPA fica ok como regulação a esse acesso, desde que seja apenas um acesso de leitura. Por exemplo, eu sou o fornecedor, eu é que estou aqui olhando o prontuário eletrônico. Eu tenho aquela população, eu vejo aqui, identifico essas pessoas, eu vou analisar quais são os critérios de inclusão, atendem, vejo quantos pacientes, pronto. Essa parte tudo bem. Normalmente o problema nessa situação acontece quando há uma exigência da organização que diz que você precisa comunicar à organização. Por exemplo, a RIPA diz que tudo bem desde que nada seja compartilhado. Portanto, se for só o médico visualizar e falar para a empresa patrocinadora, sim, eu tenho, por exemplo, 15 pacientes. Agora, ele não pode compartilhar nenhum dado que identifique o paciente, porque quando você faz isso, você já divulgou o PHI. Aí é uma violação. E as organizações? Eu sei que há uma questão também de burocracia. Eu não sei como é que vão trabalhar com relação a isso, mas tem organizações que vão falar: olha, tudo bem, essa etapa, ok, mas depois, se for compartilhar qualquer coisa daquele prontuário, é importante buscar o conselho de privacidade, falar como essas informações vão ser usadas. E também nós vamos assinar um documento dizendo: Estas informações abaixo não serão reveladas". Aí eu posso fazer, aí sim eu posso fazer. Mas a organização também deve ter o seu processo interno, porque há também normas da própria organização que diz: não se pode divulgar. Mas a gente sabe que divulgação e vazamento acontece, mas quando isso acontece, né, a gente já sabe, isso vai, ser considerado uma violação. Agora, independentemente de qualquer coisa, digamos, você é um médico, você segue todas as normas e políticas da sua organização, a gente olha, a gente não compartilha nada que não deveria ser compartilhado. A gente volta à empresa, à indústria farmacêutica e diz: "Olha, o que eu posso fazer? A gente não pode entrar em contato com o paciente. Isso é algo que ninguém pode fazer. A RIPA também, ela separa isso, ela tem um requisito muito forte. Não pode ligar para o paciente: "Olha, eu estava olhando o seu prontuário médico, vi que você atende os critérios para participar de um estudo clínico. Olha, o Demetrios e o Sirius, nós vamos conversar", e já temos conversado sobre isso, não é?
Bom, nós não vamos trabalhar com informações dos pacientes, bom, alguns dados, mas não PHI, né? Agora, o que nós vamos coletar são os perfis dos centros, a universidade, o Hospital da Universidade do Norte, por exemplo, do Rio Grande do Norte, não sei. É, então, nesse hospital havia 12 pacientes que participaram do estudo de dermatite entre 40 e 50 anos de idade, ou seja, lá quais forem os parâmetros. Agora, os dados do patrocinador que contratou Tricoa poderia dar uma ideia de quem participou no paciente, usando essas informações, esses registros anonimizados dos pacientes. Então, muita gente nem percebe isso. É por isso que nós fazemos esses webinários sobre a IPA. Eu sempre falo isso, é uma das áreas que é um pouco confuso, né, para o clínico. Porque é a entidade incluída que é a dona do prontuário médico. É o meu provedor, quem é o dono do prontuário médico, que gere esse prontuário médico, tem todos os dados ali, e o médico está pensando: estou tentando apenas incluir a pessoa num estudo clínico, numa pesquisa clínica, salvar a vida da pessoa, ajudar a pessoa a ter uma vida melhor. Ninguém quer vazar, nem vender os dados, nem ninguém é hacker, nem nada disso. Mas, então, existe alguma responsabilidade aqui? Vamos ver, por exemplo, seria um benefício para o patrocinador? Seria bom para o patrocinador? Todos fazem a parte da factibilidade dos hospitais, etc. É, e tentam saber quais são as probabilidades de ter o recrutamento adequado, não é a participação adequada. Então, por exemplo, a Eli Lilly faz um estudo de dermatite. E se eles estivessem planejando um outro estudo e forem usar os dados que eles já acessaram, agregados, né? Agregados para o IUP, por exemplo. Não, mas isso não tem problema, por dois motivos. São dados de pesquisa e estão totalmente desidentificados. Então, voltamos para as exceções, não é mesmo? Temos o consentimento, a autorização, foram criados como dados de pesquisa e depois foram desidentificados, porque tem gente que não percebe o seguinte: a maioria dos patrocinadores, como por exemplo a Eli Lilly, eles não cumprem com a IPA, eles fazem de propósito. Então, eles falam: não nos dê nenhum dado até esses dados serem transformados em dados de pesquisa unicamente. E é assim, esse que é o argumento deles, essa que é a ideia deles, o raciocínio. Então, o patrocinador, que é aquele que contrata vocês, por isso que eles buscam empurrar a conformidade com a IPA, para outros elementos da cadeia. E nós vemos situações onde um provedor acaba tendo um vazamento não intencionado, né? Eu acho, não estou falando que seja um assunto de responsabilidade, não é? Mas é só um assunto importante. Claro, eles não querem saber, mas eles vão adicionando mais e mais centros médicos à nossa plataforma, e assim nós vamos dar cada vez mais, vamos precisar estar em contato com esses centros, e eles vão acabar sabendo qual a população que eles atendem, gênero, etnia, etc. Então, é assim que acaba tendo uma lista de informações, e quando é feito o recrutamento dos pacientes, são criados bancos de dados sobre o que funcionou, onde e como. E depois eles podem vender essas informações. E é ali que entra essa discussão sobre de onde vamos
quando vamos mudar os dados de lugar e como é que nós podemos anonimizar esses dados e colocar num banco de dados maior para evitar esses problemas. É como você disse, será um produto diferente que nós vamos começar a usar em breve. Agora, a parte da etnia ou a cor da pele, tudo isso permite saber eh, quem participa desses estudos clínicos. Espero que seja útil isso. Vocês provavelmente tenham percebido isso também, mas, bom, Cyrus, pode ir. Isso vai mudar quando nós decidimos se nós vamos incluir uma, um pedido ali e dizer, bom, vamos usar num estudo, e esse é um produto novo que vai ser usado pelos clínicos, eles querem usar, então poderia haver alguma diferença na forma pela qual nós damos esse apoio técnico e também a parte financeira, né? O apoio orçamentário. Mais alguma pergunta? Nós estamos falando agora sobre situações que poderiam surgir no futuro, mas, sinceramente, a pessoa pode passar a vida inteira estudando a RIPA nos Estados Unidos. Sinceramente, é bem complicado, bem complexo, e 1 hora para falar sobre isso é bem pouco. Muito obrigado novamente por essa capacitação. Tem uma pergunta sobre não entrar em contato com os pacientes. Nós vamos ter um help desk, né, para ajudar os pacientes a entrarem, abrirem a sessão, etc. Isso é um problema da RIPA? Não. Quando falamos em entrar em contato com os pacientes, só para esclarecer, isso é uma excelente pergunta sua, por sinal, e um excelente exemplo, viu? Estamos falando aqui do contato proibido. A situação mais comum, eu não posso falar que seja sempre assim, mas mas eu imagino que será 95% das vezes com essa plataforma da Talocan. Então, é um paciente que já prestou consentimento para a pesquisa e já assinou uma autorização da RIPA para que as pessoas que precisam ver os dados para a participação nesse estudo clínico poderem vê-las. E todo mundo tem que cumprir com as regras. Então, são eles que vão entrar em contato com você, com a parte de assistência técnica, e vocês também estão cobertos, se enquadram nessa autorização da RIPA, né? Então, eles só estão tentando ajudá-los a usar a plataforma, mas às vezes eles falam, ai, meu diagnóstico é tal, meu nome é tal. Então, vocês tentam parar essa divulgação, mas mesmo assim, vocês estão protegidos por esse consentimento. Não é uma coisa que vocês não vão perguntar, qual é o seu nome, qual é o seu diagnóstico. Não, é claro que vocês vão tentar limitar a quantidade de informações a serem compartilhadas com vocês. Será que eu expliquei direito? Claro que sim. Obrigado. E, Demétrios, quando eles chegam até a gente, todos esses contratos, todas essas assinaturas já foram feitas, já tudo isso foi confirmado com o seu cliente. Então, a pergunta é: nós fizemos o due diligence para que todo mundo que está trabalhando com os pacientes ter sido capacitado, ter feito tudo que precisava ser feito, assinado tudo que foi assinado e para que eles possam ser aceitos nos nossos protocolos, eles conhecem os nossos procedimentos operacionais, etc. Tudo isso precisa ser controlado muito bem e muito criteriosamente. É só isso. E não é que vocês vão sair daqui sendo especialistas no IPA, vocês têm recursos. Eu estou aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, podem perguntar. Mas eu queria que vocês entendessem, em termos gerais, quais são os elementos mais importantes, os destaques que poderiam ajudar vocês
quando estiverem na dúvida, não souberem o que dizer, o que responder, ou se deveriam informar sobre alguma coisa, vocês vão pensar, eu acho que deveríamos entrar em contato com eles para informá-los. É isso que é realmente importante em qualquer capacitação sobre conformidade. É necessário que vocês tenham as informações necessárias para vocês poderem identificar a situação e dizerem, olha, eu acho que isso não está certo, é necessário conversar com eles. Eu acho que a Ide vai precisar nos ajudar, ou foi isso que ela falou. Não é que vocês precisem resolver a situação, vocês precisam pedir ajuda quando acham que poderia haver um problema. Obrigado, Walter, pelo comentário no chat. Muito bem, eu acho que vocês realmente têm uma equipe maravilhosa. Excelente. Mais alguém? Muito bem. Então, vocês sabem onde eu estou, vocês sabem como entrar em contato comigo. Mais alguma coisa? Não, só queria agradecer. Realmente, eu estou aqui com um bloco de notas que está cheio de anotações. Bom, foi um webinário. Eu sou uma nerd mesmo, né? Mas é bom eu ter essas informações sobre a parte clínica, as partes também jurídicas da IPA. Nós fazemos muito trabalho de formação também de graça. E vocês podem passar realmente a vida inteira, realmente como eu, estudando esses assuntos. Então, não fiquem preocupados se não entenderam absolutamente tudo. É apenas para vocês continuarem se informando, aprendendo, entrando em contato conosco. E se precisarem de mais recursos, mais bibliografia, eu estou aqui para fornecer. Então, obrigado a todas e a todos. Obrigado e até a próxima. Tchau, Idi, obrigado.